Irmãos, abramos nossas Bíblias, 1 João capítulo 4. Nós estamos na seção aqui do capítulo que vai do verso 12 ao verso 16. Nós já expomos esse bloco, mas hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo 14 desse capítulo. Esse pequeno versículo que diz: "E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo." Como eu disse na escola dominical, existem coisas que a gente às vezes lê, mas não percebe, né? Mesmo nós. Quando a gente estava aqui cantando os hinos, você percebe que às vezes nós conhecemos os hinos há tanto tempo, às vezes nós não entendemos ou não percebemos, e talvez até eu fico pensando, será que o compositor ele se apercebeu da profundidade do que ele está falando? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, e depois diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A dimensão do entendimento se aprofunda à medida em que nós entendemos a palavra de Deus. Ouve-se o brado de todos os povos virão e aprenderão a lei do Senhor. Não é? Entende isso? Quando nós cantamos, quando Jesus padeceu na cruz, ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós. Você entende mais precisamente o que esse texto quer dizer? Aqui é a mesma coisa, às vezes a gente en passant, a gente não entende isso. Eu me lembro de uma história que eu li, não sei qual dos filósofos, as escolas filosóficas gregas, né? Um homem queria entrar nessa escola, aprender filosofia, e o recepcionista disse assim: espera um momentinho, enquanto isso, toma esse peixe aqui e observa o peixe. E entregou um peixinho na mão dele, ele olhou, um peixe comum, qualquer, como um peixe qualquer, e ficou lá. E o tempo passou, ele começou a ficar entediado, e aí ele começou a olhar o peixe. E aí ele começou a perceber que aquele peixe, embora ele pensasse que fosse um peixe comum, ele tinha características específicas, próprias dele. O formato do corpo, o formato da cabeça, o formato das nadadeiras, o formato da cauda, o formato das escamas, as cores. Então ele começou a perceber os detalhes do peixe que ele não perceberia se visse o peixe en passant. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos um peixe, digamos aqui, diante de nós. E uma das coisas que assim nós precisamos destacar nesse versículo é que os irmãos conseguem entender aqui, perceber, observar que todo o Evangelho está resumido aqui nessa frase. João já havia escrito uma declaração que nós reputamos também como o resumo do Evangelho. Uma declaração que Martinho Lutero chamou de o Evangelho em miniatura, e que outros chamam essa declaração de João de o pequeno Evangelho. Todos nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, irmãos, nesse versículo 14, nós temos então, podemos ver o resumo, a essência de João 3,16, numa pequena frase. Para aqueles que gostam dessas questões mais de exegese, questões mais técnicas, aqui nós temos uma curiosidade, né? É a única vez aqui na epístola, nas epístolas de João, que João usa essa palavra Salvador, né? Ele só escreveu essa palavra uma única vez mais no Evangelho de João, seu Evangelho, no capítulo 4, verso 4, quando no contexto da mulher samaritana, os samaritanos da cidade de Sicar disseram à mulher o seguinte, né? Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lógico que João, ele tem noção dessa palavra, ele já havia escrito alguma coisa parecida, mas sem usar a palavra Salvador, no capítulo 2 da sua primeira epístola, no verso 2, quando João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, né? Mas então, irmãos, nós temos nessa pequena frase a essência do Evangelho, mas nós também temos aqui, irmãos, nessa essência do Evangelho,
a confissão e o testemunho dos apóstolos em relação a Jesus Cristo. Porque ele diz assim, vimos e testificamos. Ele está falando no plural. Ele está falando dele e dos demais apóstolos. Isso ecoa lá com João capítulo 1. O verbo, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, ele está falando ali dos apóstolos, é um testemunho que os apóstolos nos dão. Então, mais uma vez, nós temos aqui a essência desse testemunho e a confissão apostólica com relação à pessoa a Jesus Cristo. E nós podemos dividir essa pequena frase em 3, ou talvez 4 afirmações que representam uma confissão dupla. Essa confissão, em primeiro lugar, se refere à pessoa de Jesus e, em segundo lugar, se refere à sua obra. Notem aqui, nós só conseguimos realmente entender a obra e a natureza da obra de Jesus quando nós primeiro entendemos perfeitamente, quando nós temos clareza na nossa mente sobre quem é verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, na primeira afirmação, o apóstolo João declara, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho. Reparem, irmãos, esse é o testemunho apostólico a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é o Filho de Deus, dizem os apóstolos. Nós temos esse testemunho abundante ao longo do Novo Testamento. Alguns exemplos, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 7, ele afirma que o Filho tomou sobre si a forma de servo. Ele se fez semelhante aos homens. E no verso 8, que ele foi achado na forma de homem. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo diz que o Filho é a imagem do Deus invisível, que ele é o supremo sobre toda a criação. 1 Timóteo 3,16, Paulo afirma, Deus se manifestou em carne. 2 Pedro, o apóstolo Pedro, obrigado, ele diz, capítulo 1, verso 1, Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. E mais adiante, aqui na própria epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 5, verso 20, João vai afirmar, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós precisamos lembrar disso. Nós temos o testemunho apostólico, nós temos o testemunho dos pais da igreja, nós temos o testemunho da história da igreja, nós temos o testemunho das nossas confissões de fé, dos nossos catecismos, dos nossos símbolos de fé. E como afirmam os nossos símbolos de fé, Jesus é uma pessoa divina que assumiu uma natureza humana. Jesus não é um ser humano, Jesus é um ser divino. E eu queria que vocês lembrassem disso, estudassem o que o Catecismo Maior de Westminster diz, por exemplo, nas perguntas 36 a 56. Nessas 20 perguntas nós temos ali a exposição a respeito da pessoa do Filho. E eu vou lembrar aqui de um comentário do Gerardo Voss ao Catecismo. Cristo, embora sendo um ser humano, não é uma pessoa humana. Desde toda a eternidade, ele é uma pessoa divina. Num ponto exato da história, essa pessoa divina tomou para si não uma pessoa humana, mas uma natureza humana. Cristo, portanto, era e é uma pessoa divina com uma natureza humana. Continua Gerardo Voss. Devemos ter sempre o cuidado de evitar o erro comum e a compreensão erroneamente difundida que considera a Cristo como uma pessoa humana. Se Cristo fosse uma pessoa humana, então, com certeza, adorá-lo seria idolatria. Mas por ser uma pessoa divina, embora possuidora de uma natureza humana, não é idolatria adorá-lo como sempre o fez
a igreja cristã. Então, primeira coisa que nós precisamos ter sempre em mente, que Cristo não é um ser humano, não é um anjo, Cristo é, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16, Deus encarnado. Como diz o Novo Testamento em várias ocasiões, o próprio Deus se fazendo carne e sendo visto por nós, assumindo essa natureza humana. Em segundo lugar, irmãos, nós temos aqui, nesse pequeno versículo, a afirmação de que o Filho de Deus foi enviado. Deus, o Pai, enviou o seu Filho. João também já havia escrito isso no seu Evangelho. Verso 17 do capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Irmãos, notem que há uma espécie de paralelismo entre os versos 16 e 17 do capítulo 3 do Evangelho de João. No verso 16, João escreve, Deus deu o seu Filho unigênito. E no verso 17, João escreve, Deus enviou o seu Filho. O que significa, então, irmãos, que o Filho foi enviado? Significa, conforme João diz no versículo 16, que o seu Filho nos foi dado. Deus nos deu o seu Filho. Em outras palavras, ele foi enviado a nós como uma dádiva. E que dádiva é essa? Nós temos aqui a terceira afirmação, que Deus nos enviou o seu Filho para ser Salvador. Nós temos essa segunda confissão apostólica concernente à pessoa de Jesus. A primeira, como nós vimos, na realidade, é com relação à pessoa, e agora essa segunda com relação à sua obra. Ele veio para salvar. E o que significa aqui, irmãos, essa palavra Salvador? O que significa? Preciso contrastar com o erro para mostrar a verdade. O erro é aquela ideia, aquele ensino dos liberais, e em grande parte, talvez, também dos arminianos, que Salvador significa que Deus Pai enviou o Filho para nos ajudar, para ajudar a humanidade. Significa que Jesus é alguém que nos auxilia na nossa salvação, me auxilia a ser salvo. Significa, segundo os liberais, que apenas a função dele é apenas nos ensinar o caminho, ou nos indicar aquilo que eu devo fazer. Ele é como que um professor, como que um instrutor que nos dá o exemplo da sua própria vida. Na verdade, dizem os liberais, ele vai adiante de nós e nos mostra o caminho a seguir, e vai ao lado de nós para nos encorajar nesse caminho que nós precisamos seguir. Em outras palavras, essa concepção errônea de Cristo como o Salvador, ela pode ser considerada da seguinte maneira, que Jesus nos salva quando ele profere o Sermão do Monte, quando ele nos legou os seus outros ensinos que nós encontramos nos evangelhos, em que ele está nos mostrando que tipo de vida nós precisamos viver, que tipo de vida nós precisamos ter. E ele nos salva também se apresentando a nós como o grande exemplo daquilo que ele está nos legando nos seus ensinos. De alguém que viveu de acordo com seus próprios ensinamentos elevados e, finalmente, na sua morte. A morte de Jesus foi uma morte, segundo os liberais, uma morte exemplar. Foi o supremo exemplo de sacrifício, de doação. E qual é o elemento comum, tanto dessa visão arminiana que nós somos salvos por uma sinergia entre Jesus e nós mesmos, e que ele nos anima e nos ajuda em nossos esforços, não é? Qual é o elemento comum em tudo isso? É que nós é que somos os salvadores de nós mesmos. Nós nos salvamos a nós mesmos, e Jesus nos ajuda nesse caminho e nos encoraja nesse caminho.
É lógico, irmãos, não preciso nem dizer isso, nem precisaria dizer, que isso é uma completa negação, uma negação absurda, grotesca, uma distorção horrorosa do ensino cristão, daquilo que a Bíblia nos diz, da nossa fé histórica, dos credos da igreja, né? De todas as nossas confissões de fé e de todos os nossos catecismos. O sentido bíblico da palavra Salvador é que Cristo é o Salvador e nós precisamos guardar isso sempre, né, irmãos? Como resultado de alguma coisa que ele fez e de maneira nenhuma, em grau nenhum, de alguma coisa que nós fazemos. Nós não somos agentes da nossa salvação. Nós somos alvos da nossa salvação. Nós não recebemos simplesmente ajuda e encorajamento dele, não. O ensino bíblico é que Deus enviou seu Filho ao mundo para fazer alguma coisa, e como resultado disso que ele fez, a parte de nós mesmos, a parte de qualquer ação de nós, ele nos salva. Esse é o ensino. É ele que age. É a ação dele que vai produzir a nossa salvação. E o resultado disso é que o resultado da obra dele nos vem como um presente, como uma dádiva, como um dom gratuito, como nós cantamos. Acabamos de cantar. E nós não temos nada a fazer a não ser estender as nossas mãos para receber esse dom. E até o ato de estender as nossas mãos, você sabe, é produzido por ele. É algo que nos é dado. Irmãos, quanto a isso, eu creio que não existe nenhuma afirmação maior do que aquele grande brado. Eu preciso enfatizar isso, que é um grande brado. Não foi um suspiro de derrota, a última palavra, quase a última palavra de Jesus na cruz, mas foi um grande brado. O Evangelho diz que ele soltou um grande brado. Está consumado. O que quer dizer isso, irmãos? Está consumado. Quer dizer, eu completei o trabalho que tu me deste para fazer quando tu me enviaste ao mundo. Tudo aquilo que precisava ser feito, eu fiz, não faltou nada. Nem um tio, nem um i, nem um ponto. Tudo que precisava ser feito para salvar o mundo foi feito por mim. Nós não nos salvamos a nós mesmos, nós não podemos, não devemos acrescentar nada àquilo que ele fez, é ele que salva. A nossa salvação vem dele, é algo que ele fez de uma vez por todas em nosso favor. Então, irmãos, reparem, nós já vimos que ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Ele é aquele que veio, que foi enviado ao mundo. Ele não é um homem comum, nascido como nós nascemos. Ele veio do céu para o mundo. Então, como é que ele salva? Em que consiste essa obra total da salvação, irmãos? Rapidamente, para nos lembrar. É bom a gente lembrar sempre disso, né? Primeiro de tudo, ele nos salva por meio da sua obediência ativa, como nós aprendemos, né? A obediência perfeita à santa lei de Deus. Precisamos repisar isso, porque a nossa tendência é sempre nos afastar desse ponto central. É igual ozônio e oxigênio, né? O3 sempre tende a ser O2. A gente aprende, daqui a pouco está... É um fenômeno que eu percebo. Então ele nos salva por meio da sua vida de obediência absoluta, perfeita à santa lei de Deus. Deus deu a sua lei, como dizem os nossos catecismos, não só para os cristãos, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. E ele disse que todos têm que guardar a sua lei de forma perfeita e que se não guardarmos perfeitamente essa lei, nós seremos punidos com a morte. E nós aprendemos, o próprio Jesus diz que a lei de Deus não pode ser revogada, ele não veio para fazer isso. A lei de Deus é eterna, a lei de Deus reflete o caráter de Deus, e Deus é eterno, e a sua lei também é eterna. E ninguém pode ser salvo sem o cumprimento total e absoluto da sua lei. E nós aprendemos também
que o Evangelho não pressupõe o abrandamento dessas condições de forma nenhuma, mas pressupõe o cumprimento dessas condições. E por isso, essa foi a primeira tarefa do nosso Senhor Jesus quando ele foi enviado ao mundo. Viver uma vida de obediência total e absoluta à lei de Deus. E nós sabemos que todas as exigências da lei foram satisfeitas por ele através da sua vida irrepreensível, impecável. Mas isso não é tudo. Como nós sabemos, como eu já falei, a lei de Deus não faz só exigências a nós, ela também pronuncia uma sentença, um veredito sobre nós. O salário do pecado é a morte. E os que falham em obedecer a essa lei, eles precisam saber que essa sentença já está definida, determinada. Por isso, a segunda coisa que o nosso Senhor Jesus teve que fazer foi realmente resolver esse problema da nossa culpa diante de Deus por nossas transgressões, a lei de Deus. E de acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus fez isso de uma vez por todas, ao entregar-se a uma morte substitutiva. Em outras palavras, a uma morte vicária na cruz. Então, irmãos, mais uma vez, eu não posso me cansar, nenhum pregador que vem aqui pode se cansar de repetir isso. Nós sempre somos levados à cruz do Calvário. Nós não podemos escapar da cruz do Calvário. Ela é central no ensino do Novo Testamento, ela é central à nossa fé. E lembrem-se daquilo que Jesus disse a Pedro. Você não sabe que eu poderia agora, nessa ocasião que eu estou prestes a ser crucificado, orar ao meu Pai, e ele não me daria, não enviaria a mim mais de 12 legiões de anjos? Pedro corta a orelha do Malco, né? E Jesus disse, guarda a sua espada. Se eu quisesse, eu poderia pedir a Deus e ele me protegeria. Milhões de anjos estão aí ao meu dispor. Se eu quisesse, eu poderia, mas eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, como que eu posso cumprir toda a justiça em favor de vocês? Eu tenho uma tarefa. A minha tarefa é salvar vocês ao satisfazer todas as exigências da lei. Por isso ele é nosso Salvador, através da sua vida irrepreensível e também por meio da sua morte substitutiva. Mas essa é toda a obra de salvação? Não. O autor da Epístola aos Hebreus, irmãos, nos diz que o nosso Senhor se tornou o nosso grande sumo sacerdote. E nós vemos na cruz ele sendo o sacrifício, ele sendo a oferta, né? E também o sumo sacerdote. Jesus, diz-nos o autor de Hebreus, entrou no Santo dos Santos por meio do seu próprio sangue. 9:2, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Mas o autor de Hebreus não para aí, ele continua nos dizendo que, depois de ter feito isso, ele se assentou à destra do Todo-Poderoso, e ali ele continuamente está intercedendo em nosso favor, em meu favor, em seu favor. João já havia dito isso, capítulo 2, verso 1. Se alguém, porém, pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que está lá nos defendendo, intercedendo por você, orando por você, em seu favor, junto a Deus Pai. Mas lembre que nós já falamos, o Filho não está lá tentando persuadir um Deus relutante em olhar para você, um Deus de má vontade em te perdoar, que tem má vontade em te perdoar e que não está muito disposto a ter misericórdia de você. Porque João já nos diz aqui que foi o próprio Pai que enviou, que nos deu o seu Filho,
para ser o Salvador do mundo. A iniciativa foi de Deus o Pai. Então, irmãos, ele lá, por sua própria presença junto ao Pai, ele nos garante que a nossa salvação está consumada, que nós somos perdoados, porque ele ofereceu o seu sangue. E é por isso que Deus nos perdoa. Mas reparem que o autor de Hebreus nos diz que existe mais alguma coisa. Como nosso sumo sacerdote, é ele quem recebe as nossas orações, por isso que a oração cristã é distintivamente diferente. Em nome de Jesus. Ele recebe as nossas orações e ele oferece as nossas orações ao Pai. No dizer de antigos, eles dizem assim, Jesus acrescenta a sua própria santidade às nossas orações e age como representante nosso diante do Pai. Isso também faz parte da sua obra como nosso Salvador. E por fim, irmãos, o Novo Testamento nos diz que como parte da sua obra da salvação, ele nos salva ao habitar em nós, por meio do seu Espírito Santo. E aqui recordamos mais uma vez essas grandes declarações feitas por João nessa seção da epístola. No verso 12, Deus está em nós. No verso 13, estamos nele e ele em nós. No verso 15, Deus está nele e ele em Deus. No verso 16, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, irmãos, por meio do Espírito Santo, Deus continua a sua obra de salvar. Porque nós sabemos que não basta que nós sejamos justificados para estar na presença de Deus, para habitarmos com Deus por toda a eternidade. Mas também nós precisamos ser santificados. E assim o Senhor Jesus entra em mim, entra em você, e habita em nós e opera em nós, tanto querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele, como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Mas existe, você sabe, mais uma coisa que precisa ser feita, que é o último passo nessa obra de salvação, e que o apóstolo Paulo descreve assim, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, versos 20 e 21, vou citar aqui na NVT. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual ele submeterá todas as coisas ao seu domínio. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Nós sabemos que para que a nossa salvação esteja realmente completa, o nosso próprio corpo tem que ser mudado, transformado, redimido, glorificado. E essa é a sua última obra de salvação. Justificação, santificação e glorificação. Repare que quando o apóstolo Paulo fala sobre a glorificação, ele também anuncia que Jesus, como Salvador, virá uma vez mais a esse mundo. E é exatamente nesse dia que ele vai tomar os nossos corpos. Todos nós aqui haveremos de morrer, os nossos corpos se desfarão, mas é o dia em que ele vai tomar esses nossos corpos e vai fazer com que todos os nossos corpos ressurjam da cinza, do pó, imaculados, incorruptíveis. E assim a nossa salvação vai se completar no espírito e também no corpo. Finalmente aqui, irmãos, rapidamente, não posso deixar de falar sobre isso. Nós estamos nesse contexto de palestras sobre pós-milenismo. Nós não podemos, por isso que eu digo, às vezes a gente passa por detalhes, né? Reparem que João diz aqui que ele foi enviado para ser salvador. Mas salvador de quem? E João usa essa expressão, do mundo. Ele veio para ser salvador do mundo. A palavra aqui é cosmos. A mesma palavra de João 3,16, a mesma palavra de João 3,17. Nós sabemos que a criação geme. Ele veio para ser o salvador do homem e de toda a criação. Nós temos aqui, irmãos, então, uma declaração apostólica da abrangência, do alcance da obra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo havia dito em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em Romanos capítulo 8, verso 22, como eu já disse, sabemos que toda a criação, eu fui pesquisar a palavra grega aqui na criação, é demiurgia, né? Geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, para nós pós-milenistas, a expressão aqui, essa afirmação de que Jesus é o Salvador do mundo, tem implicações muito profundas e muito amplas. Se de fato Jesus é o Salvador do mundo, ele há de transformar o mundo, a humanidade. E a criação, a própria criação, o demiurgo não vai destruir a sua demiurgia. O Criador não vai destruir a sua criação, ele vai regenerar a sua criação. Ele vai transformar a sua criação. E essa questão de salvação da humanidade, nós precisamos restaurar um conceito, o conceito de cristandade. Uma sociedade cristã, ampla, se espraiando por todos os povos, por todas as tribos, por todas as nações, por todas as línguas, por todas as culturas. Então, essa afirmação significa, irmãos, ecoando com tantas outras passagens do Antigo e do Novo Testamento, que nós devemos esperar, como pós-milenistas, que todas as áreas da atuação humana, tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem toca, sejam salvas, no sentido de que serão submetidas a Cristo, no sentido de que serão santificadas, no sentido que serão, que se prostrarão, como nós estamos dizendo, diante do nome de Cristo. Não é um joelho dobrado a contragosto, mas é um joelho dobrado voluntariamente. Todas as áreas, as artes, a política, a economia, a ciência, a justiça, as relações sociais, nada pode ficar de fora. E eu vou terminar citando o Abraham Kuyper, não podia deixar de citá-lo. Não existe 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa dizer: é meu, me pertence. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Como disse, como escreveu Handel, os reinos deste mundo pertencem ao Senhor e ao seu Cristo. E ele reinará para sempre. Ele é o Salvador do mundo. O mundo se submeterá a ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Glória, honra ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Eu gostaria de